Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que pôde estar aqui nesta manhã para exaltar e engrandecer o nome do nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso tudo, em nome de Jesus. Eu já quero começar agradecendo por esta manhã, por estarmos aqui. Amém? Pai, em nome de teu filho Jesus, eu quero te glorificar, Senhor, e te agradecer, porque, Senhor, nós acordamos. Quão bom, Senhor, é saber que nós fomos dormir, que nós fomos deitar, mas o Senhor nos deu a vitória de acordarmos, nos deu a vitória, Senhor, de levantarmos para a honra e glória do teu santo nome. E nada melhor do que estarmos aqui te louvando, porque é para isso que nós estamos aqui, para te louvar, para te engrandecer, para te dar graças, Pai. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que cada um de nós aqui estamos passando, mas o importante é estar te louvando, te adorando, porque isso nos mostra que nós estamos confiando no Senhor, confiando sempre, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, essa vitória nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero também te pedir, Senhor, que cada um aqui, se estiver sentindo alguma dor, Senhor, que acordou hoje com alguma dor, que já vem sentindo alguma dor no seu corpo físico, eu já quero declarar a cura do Senhor, que os anjos do Senhor estejam em cada casa aqui, em cada lugar onde cada pessoa está, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, sermos curados, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que já levou sobre si todas as dores, não importa qual seja a dor, não importa, Senhor, em nome de Jesus, mas o Senhor leva, que cada anjo aqui, Senhor, venha trazer o remédio necessário, remédios esses que nem existem aqui no nosso Brasil, que ainda vão serem descobertos, mas eu quero te agradecer, porque esses remédios já existem na eternidade, Pai, e o Senhor pode enviar o anjo para ministrar a dose certa em cada corpo físico aqui, em nome de Jesus. Eu quero declarar essa vitória nas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, por todos aqueles que irão ministrar aqui, Senhor, nessa sala, porque cada um aqui está doando o seu tempo, Senhor, para ti, Senhor, como forma de agradecimento, Pai. Que cada louvor, cada palavra que aqui for dita, Senhor, venha entrar diretamente aos nossos corações, Senhor, e frutificando, Senhor. Cada palavra entre com nas nossas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia. Shalom, shalom. Estão me ouvindo? Shalom. Deus abençoe a todos vocês, a Roseorô. Sejam todos abençoados nesse domingo aí, abençoado, onde a graça e a misericórdia de Deus se renovaram sobre as nossas vidas, né? É a razão de estarmos felizes, porque a graça e a misericórdia do Senhor não nos consumiram. Então, a Deus toda a graça, a Deus toda a glória, tá? Bom dia para vocês. Nossos sinceros sentimentos aí, né, pela perda do pai da Lídia, né? Pedimos a Deus que console aí, fortaleça toda a família dela, né? Toda essa questão, toda a logística nessa hora é muito difícil, né? Mas com Deus, Deus pode abrir todas as portas e abrir o trânsito e liberar, e tudo já deu certo na vida dela, porque nós, como companhia de Daniel, estamos orando, né? Pedindo a Deus que tudo transcorra da melhor forma possível, né? A gente sabe que tudo é muito dolorido nesta hora, mas com Deus é mais fácil passar por esse ciclo da vida, né? Sem Deus é muito difícil, gente, tá? Sem Deus a gente não entende esses processos todos. Mas com Deus
Nós entendemos, como a Flávia mesmo falou, é um começo de uma nova história, né? É uma transcendência da matéria para a questão espiritual. Então a gente reconhece tudo isso, tá? Nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês o Provérbios capítulo 3, versículo 6. Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, 6. Provérbios capítulo 3, versículo 6. A questão aqui, queridos, é uma questão de maturidade mesmo, né? Eu acho que a gente caminha para amadurecermos. E Provérbios 3, 6, ele vai falar assim, olha, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em todos os nossos caminhos, durante todo o nosso dia, o que quer que estejamos passando, nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Tá na rua, reconheça o Senhor na rua. Tá em casa, reconheça o Senhor em casa. Tá lá no trabalho, reconheça o Senhor no trabalho, né? Tá nessa hora tão triste da vida, né? Mas que faz parte do ciclo da vida, ter que enterrar uma pessoa amada. Reconheça o Senhor nesse momento, em todo momento reconheça o Senhor. É o que diz aqui, ó. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, né? Ele vai endireitar tudo que precisa ser endireitado, o Senhor vai endireitar, tá bom? Não existe nenhuma casa torta que o Senhor não possa endireitar. Não existe nenhum homem torto que Jesus não pode endireitar. É aquela musiquinha, né? Havia, né, um homenzinho torto, morava numa casa torta, e tudo na vida daquele homem era torto. Até um dia que ele reconhece Jesus na vida dele, e tudo na vida dele endireitou. Tudo bem? Então a gente precisa reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, está falando de um cidadão chamado Paulo, que outrora chamava-se Saulo. E ele vai reconhecer o Senhor em algumas situações tão bacaninhas que ele viveu na vida dele. Ah, ele estava lá na praia, ele estava lá no paraíso, ele estava assim numa vida boa, tirando férias, Ana Luísa, lá em Paris. Já pensou Paulo tirando umas férias lá em Paris, né? Mas ele fala assim, ó, Paulo vai reconhecer o Senhor Jesus nos trabalhos, e muitos trabalhos, hein, Ana Luísa? Lá no muito trabalho, Paulo reconheceu o Senhor lá no trabalho. Ah, encarcerado, Ana Luísa, você imagina só, Paulo encarcerado, preso, exatamente, xadrez para ele. E ó, ele estava encarcerado, reconhecendo o Senhor. Ele estava sendo açoitado, Ana Luísa, preste atenção, Ana Luísa. Paulo estava sendo açoitado e reconhecendo o Senhor. Ele estava sendo golpeado, apedrejado, naufragado, assaltado, estava sem dormir, sentindo frio, estava nu, estava sendo pressionado, e em tudo isso ele estava reconhecendo o Senhor. Como é que pode um trem desse, Ana Luísa? O cara todo lascado, reconhecendo o Senhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, tá? Independente da sua situação, reconheça o Senhor. Reconheça, lembra daquele cidadão que quando ele viu a glória dele, os castelos, né, a riqueza dele, ele falou, meu braço forte fez tudo isso. E o profeta falou, olha, você vai ser um animal, vai comer como animal, a relva cairá sobre você, a neblina cairá com você, até que você reconheça o Senhor, que o Senhor fez tudo isso por você. Então, enquanto a gente não reconhece o Senhor em todos os nossos caminhos, as coisas ficam muito difíceis para a gente. Por exemplo, esses dias atrás, Ana Luísa, vou falar da Ana Luísa, mas é para todos aí, tá bom? Eu estou usando a Ana Luísa aqui, né, a primeira que está na minha telinha aqui, tá?
podia falar da Cris, da Cirlei, né? Da outra Cris, da Dani Vinci. Dani Vinci é importada, hein, gente? Esse nome dela, a gente faz até biquinho para falar um Dani Vinci. Ó, é Vinci, é. Então, assim, então a gente tem que reconhecer. Por exemplo, esses dias atrás, um mês retrasado, eu acho, eu não tinha nem o dinheiro da condução para voltar a trabalhar no dia seguinte. Olha que impressionante isso. Estava lá em São Paulo, eu falei assim, eu vou para casa hoje. Amanhã eu não tenho dinheiro para ir trabalhar. Aí eu falei, vou para casa hoje, beleza. Só estava com o dinheiro da condução para voltar para casa. Aí quando, assim, gente, vocês têm que entender o seguinte, ó. Em São Paulo, para o mesmo lugar, passa umas 50 linhas de ônibus. Uma coisa impressionante. Quem reclamar de São Paulo e condução, o cara tá reclamando de barriga cheia. Eu estava lá pertinho de Itaquera, eu ia pegar um ônibus para Itaquera. E de repente o ônibus, assim, eu falei, cara, eu vou entrar no ônibus, vou pagar minha condução, amanhã eu não vou trabalhar. Ponto, final, beleza. Ou Deus proverá, né, amanhã. Beleza, aí passou o primeiro ônibus para Itaquera, eu não peguei. Passou o segundo para Itaquera logo atrás. Dei sinal, o cara não abriu a porta do ônibus. Falei, meu, que cara petulante é esse? Não vai abrir a porta do ônibus para eu entrar? Aí, de repente, sim, os passageiros falaram assim, não, entra na porta de trás. Eu entrei na porta de trás. No que eu fui pagar a condução, o motorista falou assim: não, você não precisa pagar a condução, não, porque a catraca quebrou. Falei, meu Deus do céu! O cara que só tinha o dinheiro para condução para ir para casa já tem o dinheiro para voltar a trabalhar. Gente, você consegue entender um negócio desse? Eu deixei de pegar uma condução, uma carona em determinado lugar para pegar uma outra condução, não fui. Deixei passar o primeiro ônibus, não peguei, peguei o segundo. O segundo eu não paguei a condução. Eu falei, na hora que eu sentei no banco, eu falei, meu Deus, que coisa espetacular é isso? Como é que o senhor pode fazer essa manobra toda por minha causa? Você vê como é que é o negócio assim? Eu reconheci que Deus parou aquela catraca por amor a mim. Falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu sentado glorificando a Deus, falei, cara, isso é extraordinário. Você vê uma pequena coisa, você conseguir reconhecer o Senhor nessa pequena coisa, é uma coisa extraordinária, gente. Isso é surreal em São Paulo isso acontecer. Não tem como, cara, você deixar de pegar a condução para um lugar, deixar passar o próximo ônibus, pegar o ônibus de trás e acontecer isso. Isso para mim foi um grande milagre, gente. Para mim foi um milagre. Para mim foi uma providência de Deus. Não tem como eu não reconhecer que Deus ele conhece as minhas necessidades e supre elas de tudo quanto é jeito. E não o suficiente, Deus mostrando que Ele estava comigo naquela situação. Uns 2 dias depois, eu estava chegando na estação de Jundiaí de trem. Na hora que eu ia passando a catraca, o trem apitou e fechou a porta. Gente, fala, ó, eu estou morando há um ano e pouco aqui em Jundiaí. Nunca aconteceu o que vai acontecer. Na hora que eu passei a catraca, eu falei, Deus, o Senhor podia fazer esse trem abrir a porta. Gente, foi eu falar, o trem abriu a porta. Gente, vocês estão entendendo que nas mínimas coisas, no que eu pisei o pé dentro do trem, o trem fechou a porta, gente. Você consegue entender uma coisa extraordinária dessa? Na hora que eu sentei no trem, falei, meu Deus, como é que pode isso? Estou morando há um ano e pouco aqui, o trem nunca abriu a porta a segunda vez. No que eu peço, Deus, se eu podia fazer esse trem abrir a porta. O trem abriu a porta. Eita, trem, viu? Meu Deus do céu, hein? Eu fui glorificando a Deus a minha viagem toda de 1 hora de duração, porque eu vejo o cuidado de Deus para conosco, não é para comigo, é para conosco. É que às vezes você não consegue reconhecer Deus nas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Se você não consegue reconhecer Deus nas pequenas coisas que acontecem na sua vida, você não vai entrar nas grandes coisas de Deus. Tem que reconhecer as pequenas coisas. Algo assim muito pequeno que acontece na sua vida, você reconhece a Deus ali. Sabe, quando a palavra fala assim, sede fiel a Deus no pouco, que no muito te colocarei, está falando assim que você precisa reconhecer a Deus nesses pequenos detalhes. É isso mesmo, Deus opera nos detalhes. Reconheça Deus nos detalhes, das pequenas coisas. Esses dias aqui de manhã, né?
eu acordo, gente, 4 horas da manhã, tá, para ir trabalhar. E esses dias, né, eu peguei uma camisa vermelha minha que eu tenho, uma polo vermelha, ela tava com furo, né? Aí eu falei, não, vou costurar. Gente, pensa num trem para colocar. Eu quase não estou enxergando direito sem óculos, né? Pensa às 4 e pouco da manhã, eu tentando colocar a linha na agulha. Gente, eu já estava me preparando que ia ser uma briga substancial. E de repente, gente, na primeira vez que eu coloco a linha na agulha, a linha entra. Oh, glória! Sabe o que é glorificar a Deus? Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito sobrenatural, cara. Porque eu já tinha tentado outras horas, eu não tinha conseguido. Mas imagina só, o cara sonado às 4 e pouco da manhã, tentando colocar a linha na agulha, e na primeira vez eu consegui, né? Então é sobre esses detalhes. Há esse tempo atrás também, para você ver como as coisas são tão milagrosas, né? Eu fui ver meu salário, né? Às vezes a gente fica pensando no salário, né? Da gente, a gente trabalha tanto, né? E às vezes a gente trabalha e fica pensando, cara, esse mês só a graça de Deus. Quando chegou o dia de eu ver o meu salário na conta, quando eu vi assim, não que isso resolveu a minha vida, mas eu glorifiquei a Deus pelo fato do que eu vi lá, sabe? Quando eu vi lá uma certa quantia na minha conta, eu falei, meu Deus, eu entrei de novo, olhei o Rolerite, olhei a conta de novo, falei, meu Deus, tem dinheiro a mais na minha conta, né? Mas não perguntei se era seu ou não, tá? Caiu na minha conta, é meu, tá bom? Não perguntei se era seu, né? Não perguntei nada disso, né? Então tinha um pouco a mais na minha conta. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, esse último mês foi um mês assim onde muitos detalhes espirituais não é natural, tá, gente? Essas coisas, não atribua as coisas espirituais, não atribua milagres a coisas naturais. Não faça isso, tudo bem? Quando você faz isso, você despreza a melhor parte, né, a melhor fatia do bolo que Deus separou para você. Sabe aquela melhor pedaço, o primeiro pedaço do bolo que todo mundo fala, vai ser para mim, vai ser para mim? Sabe? Então você, por favor, não menospreze o primeiro pedaço do bolo que Deus está dando para você. Tudo bem? Ah, aí você fala assim, mas eu queria um bolo com recheio melhor. Não, o primeiro pedaço foi para você, aceita, porque você é a melhor, a pessoa mais importante para Deus naquele momento é você. Então, assim, seja na condução, tá? Seja um dinheiro, R$ 100 a mais que cai na sua conta, R$ 1.000 a mais. Cara, reconheça que Deus está nesse trem aí, desse negócio aí, tá bom? E tudo vai dar certo, tá? Então reconheça Deus nos mínimos detalhes, tá bom? Reconheça Deus num presente simples que você ganha. Não critique o presente. Reconheça o presente, é um presente, né? É uma fatia do bolo que você está recebendo. E ó, se delicie com ele. Eu me deliciei, Ana Luísa, na condução que Deus me permitiu ter no dia seguinte. E Ana Luísa, por incrível que pareça, ó, no dia que eu só tinha o dinheiro de condução para ir, no dia seguinte meu salário ia cair. E ó, eu fui poupado da condução e no dia e foi glorificando a Deus. Foi uma noite maravilhosa, sabe? Gente, por uma condução. Você consegue reconhecer um barato desse aí? Consegue reconhecer um milagre num negócio desse? Então, quando eu vivi um milagre maior, gente, eu já sei como eu vou curtir esse bolo que eu estou recebendo do Senhor. Então, ó, aprenda a comer a fatia do bolo que Deus separou para você. Quer seja do tamanho que você queria, quer tenha o recheio que você queria, ou não, reconheça. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor. Em primeiro lugar, porque o Senhor nos agraciou com a vida hoje, Pai. Hoje ele pertence ao Senhor, o amanhã muito mais, Pai. Por isso, hoje agradecemos ao Senhor pela oportunidade da vida, acordamos. Temos tantas coisas para fazer, acontecer, mas nós estamos agradecidos pelo hoje, por esse momento, onde a nossa sorte pode mudar de um momento para o outro, Pai. Em nome de Jesus, que este dia seja abençoado para todos que estão aqui, e seja abençoado para todos que estão conectados a nós de alguma maneira, Pai. Que os céus sobre todos nós se abram
e que as bênçãos do Senhor nos alcancem. E quando as bênçãos nos alcançarem, Senhor, que sejamos gratos, que saibamos agradecer. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, um ótimo culto. Shalom, queridos, bom dia. Bom dia a todos. Salmista Davi, alguns versículos, versículo 2, 7 e depois versículo 11. Ele vai falar assim: Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença, há plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. O único convite, então, que eu posso fazer a vocês essa manhã é que realmente nós possamos iniciar esse momento de louvor agora, né? Declarando ao nosso Pai, ao nosso Deus, o quão grande, quão imenso é o seu amor. As músicas estavam até em outra ordem, separadas para hoje. E agora de manhã, assim, eu incomodava, falei, não, essa não é nesse lugar, é naquele. Aí mudei, eu fiz umas mudanças ali, e o Senhor sabe o porquê, né? Os anjos também estão aqui nos conduzindo a declarar nesse momento, com os nossos lábios, em alto som, em alta voz, que cada uma das nossas vozes aqui nessa manhã possa estar declarando ao nosso Deus, né? O quão grande é o seu amor por nós e o quanto é maravilhoso depender do nosso Deus. Amém? Amém, meus queridos. Realmente o Senhor nos faz livre, né, de todas as circunstâncias que nos cercam, que nós possamos declarar isso em todo momento. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Shalom, shalom, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Eu quero pedir mais uma vez aqui, que eu acho que já foi pedido. Eu tenho aqui pelo menos 20 pessoas que estão com a câmera fechada. Por favor, abram suas câmeras para que a gente possa se ver, para que a gente possa estar confraternizando juntos. Eu vendo o rostinho de vocês, vocês vendo meu rostinho. Aí, obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael. Dani Tescari, obrigado. Bom, queridos, é impressionante, né, como Deus faz as coisas. Eu posso dizer para vocês assim que a Rose não sabia o que eu ia pregar, o Marcelo não sabia o que eu ia pregar, a Sarina não sabia o que eu ia pregar, mas tudo, desde o começo, desde a oração inicial até agora, está alinhado com a palavra. Está completamente alinhado. Deus faz as coisas do jeito que precisa ser. Então, eu quero convidar você para poder, primeiro, né? Se assenta bem assentado num lugarzinho bem gostoso, pega um papel, uma caneta, porque hoje você vai entender algo que para mim foi sempre muito curioso. Não é curioso, na verdade, para mim sempre foi uma dificuldade de entendimento, não por ser difícil, mas por ter dificuldade de encontrar as respostas. E eu sempre tive uma grande dúvida, e vocês vão entender bem na palavra, né? Como foi, a dúvida era assim, como foi a vida de José enquanto governador? Mas para que a gente chegue até lá e entender a resposta dessa dúvida que eu tinha, essa não é o tema da palavra, mas essa era uma dúvida por onde surgiu a minha busca. Eu comecei a buscar o entendimento da vida de José. Eu comecei a estudar muito a vida de José. E aí veio essa palavra, que essa palavra ela tem, como eu falei para vocês, a ligação com tudo que a gente viu até agora. O tema da palavra que Deus me colocou é a prova do sucesso. E um subtema, usando a vida de José, do poço ao palácio. Vamos entender um pouquinho sobre a vida de José, mas o que eu quero que você compreenda mesmo é como que você pode usar
tudo que viveu José, o que aconteceu com ele na sua vida. Eu quero que você tenha esse entendimento de que tudo que nós vamos ministrar hoje tem a ver com o que você pode estar vivendo hoje. Alguém aqui no começo falou assim: não importa se você está passando por uma dificuldade, não importa se você está passando por uma luta, mas Deus, enfim, eu não me lembro ao certo qual foi o desfecho, mas o que eu quero que você entenda é que, de acordo com a vida de José, isso tudo que aconteceu com ele pode estar, pode não, certamente está acontecendo com você hoje. E eu quero que você tenha a mesma atitude que José teve, os mesmos, a mesma direção que ele teve, seguir no mesmo caminho que ele seguiu, para que você tenha o mesmo resultado que ele teve. Isso é possível, João? Claro que é. Claro que é. Então, acompanhe meu raciocínio aqui. Vamos falar de José. Em Gênesis, no capítulo 37, José era chamado de sonhador com um certo desprezo. 12 capítulos à frente, em Gênesis 49, óbvio que isso aí não são só 12 capítulos, né? Tem vários anos aí, né, ali nesse texto, né? Isso é importante que a gente entenda, né? Que a gente às vezes é muito romântico de achar que tudo aconteceu rapidamente. Mas só apenas 12 capítulos à frente, ele é chamado de frutífero com muita honra. E o que aconteceu entre o capítulo 37 e o capítulo 49 para que a história de José mudasse de um sonhador praticamente desprezado para um frutífero com grande honra? Tudo que começou com um ataque sobre a vida de José terminou com um decreto de bênção. Lembra que o poço onde ele foi jogado não foi o fim da história de José, muito pelo contrário, foi o início do cumprimento das promessas de Deus na vida de José. Vocês estão entendendo? Quem está no poço aí? Quem está se sentindo no poço? Quem está se sentindo esquecido? Quem está se sentindo desonrado? Quem está se sentindo desprezado? Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Porque Deus fez com José um caminho muito diferente do que fez com outros. Mas, ao mesmo tempo, ele usou as mesmas formas de tratamento. Então, eu quero rapidamente, porque eu quero passar rapidamente a primeira parte, só para você entender um pouquinho do que aconteceu com José. Mas o cerne da nossa pregação não vai ser a vida de José antes de assumir o trono. O trono não, né? Antes dele assumir o governo. Então, eu quero que você entenda que nós vamos ministrar muito mais focado na vida dele como governador. Só que você precisa entender o que aconteceu antes, para que você possa entender o que ele fez depois e o que realmente Deus precisa fazer conosco, que você precisa entender a direção dele. Abre lá sua Bíblia comigo. Primeira parte é o ataque ao sonho de José. Ele era um sonhador, correto? Gênesis 37 fala isso. Ele era um sonhador, mas existiu um ataque ao sonho de José. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 19 e 20. Abre sua Bíblia lá. Deixa eu tomar meu café, que senão ele vai esfriar, que ele já está esfriado. Abriu lá a sua Bíblia? Então fala assim, ó. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Queridos, presta atenção. O que mais vai acontecer na sua vida são pessoas dizendo que os seus sonhos não darão certo. O que mais vai acontecer na sua vida são pessoas falando assim: vamos ver até onde vai a força dessa mulher, a força desse homem.
Vamos ver aonde vai esses projetos mirabolantes que essa pessoa tem, né, Sibeli? Vamos ver até onde vai. Presta atenção nisso, porque aqui ficou claro que as pessoas queriam matar José. Para dizer assim, vamos ver então se o sonho dele vai se concretizar. Então você vai ouvir muitas vezes assim: eis que vem o sonhador ou a sonhadora. Veremos o que vai dar, o que será dos seus sonhos. E aqui eu quero que você entenda uma coisa importante. Aqui não é só inveja, porque inveja tem, né? Isso é fato. Mas aqui não é só inveja. Aqui é uma tentativa evidente de matar o futuro de uma pessoa antes mesmo dele nascer. Então, eu quero que você entenda que no reino dos céus, na parte realmente divina, realmente lá no trono, no reino, Deus, Satanás, os anjos e os demônios sabem qual é o teu destino profético. Vocês têm dúvida disso? Não pode ter dúvida disso. Então, ou seja, toda a região celestial, tanto dos céus, quanto os anjos, quanto os demônios, quanto Satanás, quanto Deus, sabem qual é o teu destino profético. Sabe onde você pode chegar. E por que eu coloquei a palavra pode e não coloquei a palavra vai chegar? Porque chegar até lá depende somente de você. Queridos, está travando para todos também? Vocês estão me ouvindo bem? Não? O Rafael está dizendo que está travando, então, Rafael, deve ser contigo aí. A Dani está dizendo que é mais ou menos. Se continuar travando, me avisem que eu mudo de lugar. Tá bom? Ok? Então aqui não é geral, então pode ser que seja ali com o Rafa mesmo. Tá bom? Vou seguir. Se continuar, se mais alguém perceber que está travando, avise no chat que eu estou vendo o chat aqui e eu mudo de lugar. Vamos em frente. Então, eu quero que você entenda que neste momento onde José, ele não escuta isso, é óbvio, foi uma conspiração contra ele. Ele ainda não era governador, ele ainda não era um líder, ele ainda não tinha o poder que ele tinha, mas José já tinha um destino profético. Já existia um plano divino sobre a vida de José. E que não é segredo para ninguém que José, ele teve o mesmo papel que Jesus teve, como salvador do povo judeu. Se José não tivesse sido governador do Egito, o povo judeu teria perecido, ou seja, os judeus teriam morrido, teriam sido dizimados. Então José foi o salvador do povo judeu na época em que ele viveu. Então isso precisa ficar muito claro para você. Ele é o salvador. E a palavra confirma isso para nós. Perdão. Então eu quero que você entenda aqui, ó, para você hoje. Tem gente aqui que está sendo atacado ou atacada, não é pelo que ela vive ou não é pelo que ela tem, mas é pelo que você é e pelo que você carrega. Então presta atenção, vou repetir. Tem gente aqui que está sendo atacada não pelo que vive ou pelo que tem, mas pelo que é e pelo que carrega. A unção que você tem incomoda muitas pessoas. A fé que você tem incomoda muitas pessoas. A família que você tem incomoda muitas pessoas. O emprego que você tem incomoda muitas pessoas. O seu negócio, a sua empresa incomoda muitas pessoas. Então você precisa entender que, sim, da mesma forma como José teve as lutas e as dificuldades por realmente ter um propósito e ficar evidente que ele tinha uma unção, gera nas pessoas um incômodo
para que ele não continue crescendo. Todos sabem aonde você vai chegar. Olhar para vocês é evidente que a bênção do Senhor repousa sobre a vida de vocês. Porém, às vezes até você duvida. Às vezes até você duvida. Na verdade, você é o primeiro a duvidar. E aqui a pergunta que eu quero deixar aqui no ar, que eu não vou responder agora, nós vamos responder ao longo da ministração, é a seguinte: por quê? Por que José foi atacado e perseguido? Por quê? E você pode fazer a mesma pergunta para você. Por que eu estou sendo atacado e perseguido? Atacada e perseguida? Por quê? E não pode ser porque sim, a resposta. A resposta ela vai vir. Então eu quero que você entenda que todo plano divino, a resposta fica aí, deixa guardadinha que a gente vai responder ela ainda durante a ministração, não vai ser agora. Todo plano de Deus, ele carrega dentro dele uma jornada. E às vezes a gente interpreta essa jornada de forma errônea. Às vezes acontece uma resistência, às vezes acontece uma dificuldade, e muitas vezes nós, durante essa trajetória de resistência e dificuldade, nós pensamos e às vezes executamos a desistência. Estou certo ou não? No meio do processo, às vezes a gente tem dificuldade de entender que aquilo é uma jornada de crescimento e entendemos que não é para seguir. E aí, rapidamente, a gente começa a desistir. Então, é nesses momentos que a gente desiste da nossa profissão, desiste dos nossos relacionamentos, desiste de ter relacionamento até mesmo com Deus. Porque muitas vezes a gente não entende o porquê que as respostas que nós queremos tanto não são respondidas. E hoje você vai entender também o porquê que as suas orações não são atendidas. E vai doer. Rapidamente, a trajetória de José. E eu quero que você entenda essa trajetória, que vai ser rápido, porque eu quero chegar onde? No cerne da nossa pregação, que é a vida de José enquanto governador. Então, a primeira coisa que aconteceu com José, antes dele se tornar governador, a primeira coisa foi o quê? Ele perdeu a túnica. Lá em Gênesis capítulo 37, 23, fala assim: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. É melhor mudar? Ok, gente, tá falando que tá travando. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou subir para outro lugar. Só um minutinho, gente. A Cris também, Cibele, Ana. Tudo bem? Voltou? Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Então vamos recapitular. Então, onde eu parei aqui? Eu parei falando para vocês que vou passar rapidamente a trajetória de José até ele chegar na vida como governador. Então, a primeira coisa que aconteceu com ele, ele perdeu a túnica dele. Então, ali em Gênesis 37, 23, diz o quê? Diz assim, ó: mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Então, o que que representa uma túnica? Eu representava uma túnica, mas ainda representa hoje. O que representa uma túnica? Primeiro, era o favor do pai de José. Então, tinha uma ligação com a hereditariedade, aquilo que ele tinha de favor do pai, da paternidade que ele tinha. Segundo ponto, a identidade. Então, a túnica representa a identidade. E terceiro, a distinção, ou seja, a parte dele da privacidade dele, entendeu? Então, ou seja,
Quando a gente está sem roupa, a gente fica despido, então a nossa privacidade ela é afetada. Então, ou seja, quando eu falo de extinção, tem relação com a privacidade que é nossa, que neste caso foi tirada de José. Então ele perdeu o quê? Ele perdeu o favor do pai, a sua identidade e a sua privacidade, a sua distinção, ok? Então, ou seja, antes de ir para o propósito de Deus, José perdeu a aparência do propósito. Então ele perdeu aquela aparência de ser um homem diferenciado entre os irmãos, um escolhido entre os irmãos. Então eu quero que você preste atenção na sua vida hoje. Se você hoje está percebendo que está perdendo tudo, só deixa eu saber, quem aqui está percebendo que está perdendo tudo? Que estão tirando as coisas de você? Só levanta a mão para eu saber. Que estão tirando as coisas de você, que estão deixando você de lado, que você está se sentindo excluído, que você está sentindo que o peso está muito grande. Você precisa entender a mesma coisa que com José aconteceu. Antes da promessa de Deus se cumprir, tudo pode parecer que você perdeu, que você está perdendo tudo. José perdeu tudo. Ele era o filho de um nobre de Israel e ele acabou sendo escravo no Egito. O que Deus colocou em você, você precisa ter essa certeza, é muito maior do que o que eles querem tirar de você. Porque com José foi assim. Segundo ponto sobre a vida de José, para a gente poder caminhar com mais agilidade aqui. O poço não é o lugar da transição. Aliás, o poço é o lugar da transição. Leia comigo lá, 37, Gênesis 37, 24. E, tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Aqui em Gênesis 37, 24, fala claramente que o poço estava vazio. Ele não tinha água. Então José, ele foi quebrado nesse lugar. Porque ele está num local sem vida e sem saída. Neste local onde José estava, ninguém via ele, ninguém ouvia ele e ninguém o socorria. E aí vem a terceira parte da vida de José. A terceiro ponto. Enquanto José estava na cisterna, os irmãos comiam. Enquanto ele sofre, os irmãos celebram. Gênesis 37, 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, as pessoas podem te ferir e seguir a vida normalmente. Porque assim foi com José. E se você está percebendo que você está sendo ferido ou ferida, e as pessoas estão pouco se lixando para o seu problema, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque é chegado o tempo onde o seu propósito vai se levantar. É chegado o tempo onde Deus vai permitir que as próximas etapas se cumpram, desde que você seja aprovado nessas. Lembra da pergunta que eu fiz aqui há pouco tempo? Por que José foi perseguido e atacado? Em breve nós vamos responder. Quarto ponto, quarta etapa aqui da vida de José. A venda, a venda de José começa quando a sua dor vira propósito. Vamos lá, Gênesis 37, 28. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram. O alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José do Egito. Então veja só, nesse momento aqui foi para provavelmente quase como se fosse o fundo do poço para José. Imagine esse lugar de José. Ele foi jogado na cisterna e agora ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. O que parecia perda para José, na verdade, era
um movimento profético que Deus preparou para ele. Um movimento profético na vida dele. A caravana já estava no caminho do Egito. Então, Deus preparou até mesmo o transporte de José para ele poder ir para o Egito. Lá ainda, enquanto ele ainda estava no fundo do poço. Só que muitas vezes a gente não entende os planos de Deus. Muitas vezes a gente compreende que Deus está talvez não está olhando para nós. Que muitas vezes Deus não quer nos ajudar. E aqui eu quero só que você entenda para a gente poder finalizar essa parte, porque a partir de agora nós vamos começar a pregação. O céu nunca perde o controle da sua história, queridos. A partir de agora começa a transição profética. A pregação começa agora. Eu quero que você entenda que ali, guarde essa imagem, quando José é levado como escravo para o Egito. Quando ele não tem mais nada. Quando ele não parou tudo nesse momento. E neste momento, a transição profética começa. O céu nunca perde o controle da sua história. O céu nunca perde o controle da sua história. Aqui José poderia ter achado que era o fim. Ele tinha um sonho. Ele tinha um propósito. Deus mostrou para ele onde ele iria chegar. Mas aqui a Bíblia não relata qual foi o sentimento de José. Mas eu tenho convicção de dizer para você que neste momento, por ser humano como ele é, José pode ter tido dúvidas e pode ter tido aquele entendimento. E agora? O que será de mim? Fui tirado da minha família, fui vendido pelos meus próprios irmãos, estou indo como escravo. O que será de mim? E quem está pensando nisso hoje? O que será de mim? Eu sei que tem muitos pensando isso. Essa frase martela na cabeça de muitos. O que será de mim? O que será de mim se eu não conseguir pagar minhas contas? O que será de mim se eu não conseguir atingir as minhas metas? O que será de mim se eu não conseguir isso, se eu não conseguir aquilo? Se. O que será de mim? Deus não perdeu o controle da sua história. Você precisa ter essa convicção de que Deus está no controle da sua vida. Vamos entender aqui agora a transição profética, porque aqui é onde começa a pregação. O ponto mais poderoso dessa pregação como um todo foi quando eu consegui compreender através desse versículo a dúvida que eu tinha do que aconteceu com José enquanto ele era governador do Egito. Aqui nós vamos ler Gênesis 49. Gênesis 49 a partir do verso 22. Gênesis 49 diz assim, ó: José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, presta atenção, com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme e os seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor da rocha de Israel, pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas, que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Queridos, eu não tenho dúvidas que vocês foram escolhidos perante todos os seus irmãos. A grande maioria aqui é raiz sarada da família. A grande maioria. A grande maioria tem como dizer para Deus e dizer para o mundo que foi um escolhido dentre a sua parentela.
Por que que Deus escolheu você e não escolheu teu irmão, ou tua irmã, ou teu primo, ou tua prima, ou quem quer que seja? Porque você foi o escolhido, a escolhida, assim como José. Por que que José foi escolhido? Porque José era o único que suportaria tudo que ele viveu. José era o único que teria condições de fazer o que ele fez. E Deus sabia disso. Então Deus hoje está te liberando para ser bênção, para ser próspero, para ser escolhido, escolhida. Mas o ponto importante é um só. Assim como José, mantenha seu arco firme. Eu preciso que você entenda uma coisa. José, aqui agora foi o entendimento que Deus me entregou claramente sobre a vida de José enquanto governador. Muitas vezes eu parava para pensar assim: será que a vida de José como governador foi fácil? Não, não foi fácil. A vida de José como governador não foi fácil. Esse texto deixa claro para nós. Os inimigos o atacaram com violência. E ele ainda assim, ele foi firme. Ele manteve o arco dele firme. E essa é a palavra para você. Mantenha seu arco firme. Porque José, ele foi o quê? José, ele foi frutífero em uma terra de escravidão. Aqui em Gênesis 49 fala que José, ele é o quê? Uma árvore frutífera, plantada junto à fonte. A expressão que está falando aqui de ramo frutífero significa literalmente um filho da fertilidade, um filho da abundância. Então José, ele teve um destino profético ligado intimamente à abundância e à fertilidade. E aí a gente sempre pensa assim, mas José não era escravo? Ele não foi vendido, não foi como escravo? Sim, ele foi como escravo. E muitas vezes eu já vi alguns palestrantes e alguns pregadores fazerem essa analogia, usarem essa analogia. E eu vou falar para vocês entenderem aqui o que é José e o que é você. Quando eu falei para você que você pode ter sido raiz sarada e você é um escolhido, uma escolhida, você precisa entender que você tem um destino profético que Deus escolheu para você. Então você é uma preciosidade. Então, para ser uma preciosidade, hoje no Brasil, a maior nota que nós temos de dinheiro é uma nota de R$ 200, correto? Nós temos uma nota de R$ 200. E essa nota de R$ 200, imagine ela na sua mão, e na verdade na minha mão, vamos dizer, e eu falo para você assim, eu vou te dar essa nota. Só que antes de eu te dar essa nota, eu amasso ela inteirinha. Quando eu amasso essa nota inteirinha, eu te entrego ela, qual o valor que ela tem? Escreve para mim no chat. Ela está amassada. Continua com o mesmo valor. Ah, mas não está amassada? Mas ela não foi amassada, não foi esqualepada, não foi. E se eu jogar na sujeira? Se eu jogar ela numa lama assim, desde que ela não se perca, mas ela fica bem sujinha, e ainda assim eu te entrego ela toda amassada e suja, quanto ela vale? Os mesmos R$ 200. Então, queridos, eu quero que você entenda que assim como José foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi totalmente aniquilado da sua identidade, ele ainda tinha muito valor. E ainda assim, se você está vivendo hoje uma vida em que você está sendo considerado sujo, que você está sendo considerado um qualquer, jogado para a esquerda, onde você está sendo considerado um mal pagador, uma mal pagadora, você ainda assim tem valor para o Senhor. Você precisa compreender que no caso de José, ele foi próspero, ele foi frutífero lá no Egito. A terra não era dele. Então você precisa entender que o ambiente onde você está, esse é um dos grandes ensinamentos de José. O ambiente onde você está não pode definir a sua produtividade.
Ah, mas aqui ninguém faz nada. Então também não vou fazer. Eu conheço uma pessoa, amiga, nossa, amiguíssima, que fala pra gente com muito orgulho que ela tem condições de, enquanto trabalha, assistir dorama. E que ela ama assistir dorama no trabalho. Tá tudo bem, isso aí é uma posição dela, tá tudo bem. Mas eu fico pensando, cadê a produtividade? Cadê você ser diferente dos outros? Cadê você influenciar um ponto crítico que é principalmente o funcionalismo público? Porque existe uma tendência de funcionários públicos serem considerados como preguiçosos, como, enfim, existe uma tendência nisso. E quando eu escuto uma coisa dessa, eu falo, gente, cadê a diferença? Cadê a diferença dos outros? Não tem. Então, o ambiente onde você está não pode influenciar a tua produtividade. Você precisa ser frutífero mesmo estando numa terra árida, mesmo estando no deserto. Porque a fonte que te sustenta não é a mesma fonte que sustenta os outros. A fonte que te sustenta é o Senhor. Manter o arco firme. Você vai frutificar mesmo em terras hostis. Por quê? Porque foi José que fez isso. Se ele fez isso, você também pode. É como eu estou vendo aqui, a Sirlene falou que ela sofre com isso na escola. Por quê? Porque é um local onde as pessoas não querem fazer, entregar o máximo que elas podem, entendeu? Tem sempre aquela frase, ah, sempre foi assim aqui, sempre foi assim. Então você precisa entender que, assim como José, Deus tem um propósito para você. Segundo ponto de José aqui na parte esse primeiro ponto foi o que eu falei, que ele era frutífero em terra de escravidão. O segundo ponto é que os galhos dele ultrapassam os limites. O que que os galhos ultrapassam os limites significa? Ali fala no texto, né? Os seus galhos se estendem sobre o muro. Hoje é o seu dia para você decidir passar além dos muros. Existem muros, queridos. Existem muros. Mas o que o José fazia, ele ultrapassava os muros, não existia barreira para ele. E por que que você não tem essa mesma atitude que José tinha? As bênçãos de José, alguns rabinos dizem que as bênçãos de José, quando ele fala que ultrapassou os muros, é que as bênçãos dele eram maiores do que as feridas. Então você precisa entender que você tem feridas assim como José. Só que se você permite que as feridas sejam maiores do que suas bênçãos, você não ultrapassa os muros. Você fica preso dentro de quatro paredes. Para você ultrapassar os muros, as suas bênçãos precisam ser maiores do que as suas feridas, e isso é uma maneira de enxergar. É isso que você precisa entender nesse caso aqui, nesse momento. É a maneira de enxergar. Porque José tinha, as bênçãos deles eram maiores do que as feridas, e ele tinha sido escravo, ele ficou preso 2 anos, esquecido na prisão. Gente, aqui ninguém foi preso. Aqui dessa sala aqui, né, não teve ninguém que ficou preso. Então, ou seja, você não sofreu nada. Nada, 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 nada. Comparando com José, você não teve nenhum sofrimento. Hoje em dia, o nosso sofrimento se resume a poucas coisas. Resume a problemas financeiros, se resume a problemas emocionais, entendeu? E ponto. Praticamente é isso. A gente tem poucos problemas hoje. Ninguém é preso injustamente mais, entendeu? Ninguém é assassinado porque o seu vizinho quer sua terra, entendeu? Não tem mais isso hoje, entendeu? Antigamente tinha. Nessa época aqui de José existia isso. Para que as coisas acontecessem, era melhor eliminar aquela família. E as famílias inteiras eram dizimadas. Hoje isso não existe mais. Então, ou seja, hoje as nossas dificuldades, as nossas lutas, elas estão se resumindo a pequenas coisas. E que dependem muito somente de atitudes nossas. Aí algumas pessoas podem dizer, ah, mas você não conhece meu chefe.
Ah, mas você não conhece o meu trabalho, ah, você não conhece minha vida, você não conhece meus pais, você não conhece meus filhos, você não conhece, eu não conheço mesmo. Mas isso não importa. Isso não importa e não deve importar. Terceiro ponto aqui que é importante você entender sobre José. Os ataques não podem cancelar as promessas. Eles nunca cancelam. Só que o ponto é que às vezes nós acreditamos que eles cancelam. Porque aqui a palavra está dizendo, os flecheiros o atacaram. Então ele sofreu ataques. Que tipo de ataque? O José foi alvo de que tipo de ataque? Inveja, traição e perseguição. Mas tem um segredo. O segredo que está aqui nesse próprio texto. O seu arco permaneceu firme. Quando o arco permanece firme, três coisas ele fez. Ele não perdeu a postura, ele não perdeu a fé e ele não perdeu o quê? A essência dele. José continuava sendo um judeu temente a Deus e que colocava Deus acima de tudo. Então eu preciso que você entenda aqui agora. Vou fazer um parênteses para você poder compreender um pouco mais e com a profundidade do que José viveu. Qual é a área em que José foi atacado, tratado e moído por Deus durante a vida dele? Chama-se orgulho. Orgulho. E eu preciso que você compreenda agora que o orgulho pode se transformar em amargura. Quando? Quando você começa a orar e as suas orações não são respondidas. Como assim, João? Você precisa entender isso. Existe um texto na Bíblia, eu não peguei esse texto para poder trazer, depois vocês podem procurar aí e me falar qual que é. Deus resiste aos orgulhosos. Isso é bíblico, está na Bíblia. Então, queridos, presta atenção nisso, porque aqui está o segredo. Você ora, ora, ora e a sua oração não é respondida. Parece que não chega no teto. Parece que você não tem acesso ao trono. Por quê? Muitas vezes. Eu não estou dizendo que isso é sempre, mas você precisa olhar para o Senhor e pedir para Ele se o orgulho está ainda sendo maior do que a sua humildade. Porque se você ainda tem uma pontinha de orgulho, Deus está te resistindo. E as suas orações não serão atendidas. E aí, quando você ora uma vez, não tem resposta. Quando você ora duas vezes, não tem resposta. Quando você ora três vezes, não tem resposta, vem a amargura. Mas Deus não quer me responder. E a amargura entra no seu coração. E quando isso acontece, muitas vezes você perde a visão do propósito divino. E aí você fica no aqui e no agora, vivendo por situação e circunstância, olhando para as suas feridas, lambendo as suas feridas. Nesse ponto, neste momento, onde Deus está tratando o seu orgulho, assim como tratou de José, quando você ora, ora e ora, você pode estar caindo num erro maior ainda, que é além do orgulho, vir algo que chama-se incredulidade. Por quê? Porque você é orgulhosa, Deus te resiste, não te responde às suas orações, e aí quando você não tem a oração respondida, você fala: ah, mas eu nem acredito mesmo nisso. Isso não acontece comigo, só acontece com os outros. Deus não me ama, e aí vai. E por aí vai as suas lamúrias. E por aí vai as suas lamentações. E por aí vai você amargurando e murmurando. E você segue amargurado e murmurado. Murmura e murmura e murmura, porque Deus não me ama, porque Deus não me quer, porque Ele não me ouve, porque Deus, porque Deus. E a culpa é toda sua. É isso que você precisa entender. O problema é todo seu, porque parte de um comportamento seu. Orgulhoso, orgulhosa.
incrédulo, incrédula. A, a Bíblia fala para nós, quando Jesus esteve aqui, que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. Só que a única condição que ele dá é se creres. E a gente às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho fé para isso. Piorou ainda mais. Porque aí, além de incrédulo, você está meio que apostatando da sua fé. Você está dizendo que você não tem fé. Então, peraí, o que você está fazendo aqui se você não tem fé, poxa? Você aceitou Jesus, você fez a parte mais difícil, você largou a sua vida de pecado, você resolveu seguir um caminho diferente do que a grande maioria hoje está seguindo. E aí você fala que não dá, que não, você não tem fé para isso? Por favor, não deixe as coisas ficarem tão maiores assim. Eu tenho certeza que José foi muito atacado, como eu falei para vocês. Eu tenho certeza que ele passou por situações extremamente complicadas ao longo da vida dele como governador. Mas eu falo para vocês que hoje, muitas vezes, a gente tem olhado e tem buscado sermos governadores sem passar pelas provas. E às vezes a gente está ainda não querendo se desvencilhar ou não querendo, não tendo condições de abandonar as velhas práticas. Muitas vezes a gente quer um Deus que aceite as nossas mazelas, vamos dizer assim, ou nossos pecados. Mas não é assim que funciona. Deus vai te aceitar, sim, ele aceita. O lugar dos pecadores é aqui. Mas você viver no pecado não é aquilo que é o propósito de Deus. Quando Deus entra realmente no seu coração e você se converte verdadeiramente, a conversão leva à mudança de hábitos, à mudança de práticas. E se as mesmas práticas que você fazia no tempo da vida de pecador, você continua fazendo, Jesus não entrou na sua vida, você não se converteu ainda. Se você tem dificuldade para perdoar, Jesus talvez não tenha entrado na sua vida. Se você tem dificuldade para dizimar, piorou. Dízimo e primícia está totalmente ligado à conversão. Eu recentemente eu tive uma oportunidade de falar semana passada com um menino que trabalha comigo. Que ele falou, ele é cristão e tudo, e falou para mim assim: ah, poxa, eu estou passando uma dificuldade porque roubaram minha moto. Ah, na hora. Falou, roubaram sua moto? Beleza, legal. Você é cristão, né? É, sou cristão. E aí, como é que tá seu dízimo? Mas na hora, na lata, eu perguntei para ele: como é que você tá do seu dízimo? Veja bem, eu faço e mais ou menos eu pego assim um pouco do meu dinheiro e eu faço caridade. Falei, na Bíblia está escrito que você tem que fazer caridade com o seu dízimo? Não, não está escrito. O dinheiro não é seu. Eu disse para ele nessas palavras, do jeitinho que eu estou falando para vocês. Falei, o dinheiro não é seu, a sua obrigação é colocar no gasofilácio. Não importa o que vai ser feito com o seu dinheiro, não é sua responsabilidade. O que nós entendemos, muitas vezes, por que a gente não dizima? Primeiro, porque a gente não se converteu. Segundo, porque a gente acha que o dinheiro é nosso. O que vão fazer com o meu dinheiro? Ah, por favor. Por favor. Isso é coisa de pecador mesmo, que ainda não está nem convertido. O dinheiro não é seu. A palavra deixa claro que aqueles 10% é do Senhor. E o dia que você romper com essa mentalidade de escassez, aí Deus pode começar a te abençoar. Aí financeiramente você pode começar a ver as coisas mudarem. Porque enquanto você não dizima e não primicia, o diabo, o inimigo, tem legalidade para tocar nas suas finanças. Legalidade. Deus não pode fazer nada. Nada, 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 nada. Deus não vai fazer nada. E normalmente, quando você não dizima, o diabo leva 3 vezes mais. Normalmente. Aí seu dízimo é lá. Por exemplo, você ganha R$ 1.000. Seu dízimo é 100. E você não dá. Cara, vai faltar. Não tenho. Aí naquele mês você fica doente, gasta R$ 300 de remédio.
Aí naquele mês tua moto, teu carro quebra, você gasta R$ 300 para consertar. Ou acontece igual esse rapaz que roubaram a moto dele. E ele ainda está pagando a moto velha. E teve que comprar uma nova. Então eu quero que você entenda isso, que verdadeiramente esse momento e esse movimento que Deus está clamando da igreja dele é de conversão genuína, é de acreditar no propósito dele, é de entender que tudo que você está passando de dificuldade é para te preparar, para te forjar, para evoluir, para que você evolua. Essa semana a Flávia voltou a falar para mim sobre mim. E ela falou para mim assim, meu amor, eu quero que você entenda, você pode não estar vendo, você pode não estar vendo, e de fato eu não estou, mas você está evoluindo abundantemente no trabalho onde você está. Você está evoluindo de uma forma absurda em toda a sua postura, em todo o seu comportamento, em tudo que você tem feito, você está evoluindo como eu nunca vi evoluir antes. E isso eu estou ouvindo da minha esposa, não é porque ela está puxando o saco, é porque ela é a única pessoa que pode me falar a verdade. E assim como ela fala bem, quando eu erro, ela fala mal, e eu permito que ela fale. Homens, permitam que as suas mulheres falem e corrija quando elas falarem. Mas cuidado, mulheres, não sejam abusadas. Entendeu? Tem que ter domínio, né? Não vai manipular. Fala real. Então eu permito que a Flávia me fale, porque se não for ela, ninguém vai me falar. Mas quando eu ouço dela, de fato, a mudança que ela viu, poxa, se ela viu, significa que realmente eu estou amadurecendo, estou mudando, estou me permitindo. Então você precisa entender que se você quer ser Gabriela, nada contra as Gabrielas, é só uma analogia com a música. Nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim, Gabriela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que aí você está tomando uma decisão de não seguir o propósito divino, de não avançar naquilo que Deus tem para você. Porque a sua vida e o propósito de Deus não finaliza, não vai finalizar apenas com você crescendo, né? Nasceu, cresceu, formou, tem uma profissão, teve filhos ou não teve e morreu. Não, não. Então você precisa entender totalmente esse ponto para que a gente possa chegar no final de tudo. Eu quero dar uma pausa aqui só para você poder entender. Nessa pausa, eu sempre quis entender, já falei isso aqui, mas eu sempre quis entender como que era a vida de José quando governador. E aí eu decidi, nesses últimos dias, estudar muito sobre esse ponto. E nessa semana, eu recebi uma palavra profética de uma profeta, onde ela mandou dois textos para mim. Um foi esse de Gênesis, e o outro foi esse que eu vou ler agora para você. E que você vai entender o fechamento do que é José como governador. E de tudo. E a resposta, por que José foi atacado e perseguido. Enfim, eu vou falar para você. Leia comigo. Salmos não está em Gênesis. Olha para você ver. Quem falou sobre José foi Davi. Salmos foi escrito por Davi. Então, quem falou de José não foi José, foi Davi que viveu muitos anos depois. Então, aqui é uma história sendo contada sobre José, a visão de Davi sobre José. Então, isso precisa ficar mais claro para a gente entender que é a visão de um judeu de outro judeu e enaltecendo aquilo que ele fez. Então, Salmo 105, 17, a partir do 17, diz assim, ó, perdão, adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo no Egito. Parou. Peraí, calma, parou tudo. Vamos ler de novo. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Eu vou falar de novo. Eu acho que vocês não entenderam. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito.
Ali prenderam os seus pés com correntes, e com ferros prenderam o seu pescoço. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso de seu tempo. 21. O faraó, rei do Egito, escolheu José para ser seu primeiro-ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Jacó, 23, que tinha recebido o nome de Israel, e sua família foram morar no Egito, na terra de Cão. 24. O número de israelitas cresceu muito enquanto estavam no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios na terra governada pelo faraó. Então Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e conspirassem contra os seus servos. Depois de algum tempo, ele mandou seu servo Moisés e Arão, seu escolhido. Queridos, presta atenção. Primeiro ponto aqui. José passou pelas lutas que ele passou. Não foi porque o inimigo atentou contra ele, não. Não foi porque Satanás queria matar José, não. Não foi porque tinha uma conspiração espiritual contra José, não. Presta atenção. Deus, o próprio Deus, fez ele passar por isso. O próprio Deus fez José ser preso, jogado na cisterna, ter correntes no pescoço, ser esquecido na prisão. O próprio Deus fez isso com ele. Ele foi, de fato, Márcio, ele foi forjado por Deus. E aí, às vezes, a gente tem uma lutinha. Ai, o que é que eu vou fazer para pagar a conta? Ou às vezes acontece igual aconteceu com o Marcelo que citou aqui. Como é que eu faço para voltar do trabalho se eu não tenho dinheiro para ir? E se o José não tinha nem dinheiro para nada, ele foi jogado na cisterna, ele foi de graça para o Egito. Entendeu? Foi de carona para o Egito para se tornar governador, mas só depois de muito sofrer. Então, queridos, é muito pouco que a gente vive hoje de sofrimento. Você, às vezes, Deus dá uma apertadinha na gente, sabe? Ele fala: ai, Deus, para. Tá doendo. Tá doendo. Para. Você foi escolhida porque Deus sabe o quanto você pode suportar. E se você está passando por dificuldades, de fato agora, que você está dizendo assim, mas Deus, por quê? A gente tem visto um movimento acontecer nesse momento, um movimento de ceifa. Eu posso dizer para você que o anjo da morte está realmente muito ativo ultimamente, entendeu? E o anjo da morte ativo significa que é o tempo de renovação. Tem algum problema nisso? Nenhum. O anjo da morte é de quem? Quem que libera o anjo da morte, queridos? Vamos lá. Quem libera o anjo da morte? O próprio Deus. Então, se Deus está liberando o anjo da morte, eu estou vendo o anjo da morte. Eu não estou vendo nenhum outro demônio. É o anjo da morte. E se é o anjo da morte, é porque chegou o fim. Chegou o tempo. Terminou. Acabou. É para que a nova geração comece com mais força, com mais ousadia, com mais intrepidez. Então, se você está passando por um tempo de ver o anjo da morte agindo na sua vida, próximo de você, continue dando glória a Deus, porque é o tempo de você ser elevado. Em muitos casos, eu gosto muito de usar também a parte agrícola. A maioria de vocês deve conhecer uma planta de banana, uma bananeira. A bananeira, ela tem uma característica. A característica da bananeira, ela tem muitos perfilhos, que a gente chama. E esse é o nome correto, né? E a maioria chama só de filhos, né? As plantas filhas. Quando você vê uma bananeira, ao lado dela tem várias bananeirazinhas pequenininhas. Aquela bananeira grande, ela nasce, ela cresce, ela solta o cacho, produz a banana. Para você ter a banana, você precisa cortar a planta. Uma vez cortada, ela não solta outro cacho. Aquela planta morre e um perfilho o desponta como
a planta principal. E desse perfil sai uma bananeira. Os próximos ficam esperando a sua vez. Não existe concorrência. Os próximos perfis, eles esperam a sua vez para poder produzir. E a bananeira produz significativamente. Então eu quero que você perceba uma coisa. Nós estamos vivendo que um tempo de muita ação de Deus para que nós, a sua igreja, cresça. Então, eu sei que, olha só, a gente está vivendo um tempo, eu vou até deixar claro aqui para vocês, assim, ó, algumas pessoas. O anjo da morte passou na casa da Miyuki. O anjo da morte passou na casa da Cris. O anjo da morte passou na casa da Cris de novo. O anjo da morte passou na casa da Lídia. O anjo da morte está rodeando a nossa família. A minha mãe se acidentou ontem, gente. Tava tudo bem. Caiu, quebrou a rótula do joelho. Tá engessada da virilha até o calcanhar. Entendeu? Do nada, andando sozinha na rua, cai e quebra o joelho. Ontem, minha sogra tá lá, UTI. A gente sabe que o anjo da morte tá rodeando. Mas o ponto é, nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Tudo está no plano de Deus. E tudo vem no tempo de Deus. Então, você precisa entender que se o anjo da morte levou alguém que você ama, você tem que entender que aquilo serve para você como um impulso para você continuar o caminho. Se é como o caso da Miyuki, eu disse para a Miyuki, falei, Miyuki, não deixe morrer as palavras de sua mãe. Ela era uma mulher de Deus, escrevia pregações, ministrações. Falei, não deixe isso morrer. É sua responsabilidade colocar isso adiante, ministrar, escrevam livros dela, coloque isso para poder, para a eternidade. Aqui não importa saber se está, como é que fala? Teologicamente correto. Não, gente, não é isso. Não está longe de ser isso. A questão é você deixar fazer com que a imagem permaneça. Porque ela foi uma mulher de fé, de oração, de atitude. Ela ministrava, ela era uma evangelista nata. Eu tenho orado para que Deus levante os nossos evangelistas. Estão faltando evangelistas e ela era uma evangelista de mão cheia. Deus falou comigo. Ela era uma evangelista. Então nós precisamos de evangelistas. Só que para ser evangelista, talvez seja o ministério mais difícil de ser, porque exige-se uma vida de intimidade com Deus profunda. E nem todos querem entrar na profundidade da intimidade com Deus. Querem as bênçãos, querem viver né, as promessas, mas não conseguem aprofundar na intimidade com Deus. Então, querido, se o anjo da morte passou por aí, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque findou-se um tempo para alguém, mas a vida continua. A vida continua. E assim, José teve o seu governo difícil. Eu quero que você entenda uma coisa. Aqui seria praticamente a última parte sobre José que eu quero falar para você. José, o último item dele aqui que Deus trouxe para mim, da prova que ele teve, é da força. A força que ele tinha não era dele. A força vem de Deus. Então, a força de José vem de Deus. José não teve um governo fácil. Os inimigos de José o atacaram muito, com muita força. E é que eu mudei de lugar aqui, minha Bíblia estava aberta aqui, se eu não me engano, no capítulo 47 ainda, no versículo, acho que está lá no 21 por aí, 20, 21. Acho que é isso, versículo 21, 47, 21. Ali diz o seguinte, que José, ele escravizou todo o povo. Primeiro, ele comprou todas as terras do Egito. Ele comprou todo o rebanho do Egito. Ele comprou todas as pessoas do Egito. Então, ele escravizou todo mundo. Pare e pensa só um pouquinho, queridos.
É muito bom a gente ler isso, né? É assim, romântico a gente ler. Agora, tenta viver uma experiência como essa. Tenta entender que um homem escravizou todo mundo, transformou todo mundo em escravo. Você iria amar ou odiar esse cara, sendo você o escravo? Entende? Entende só uma coisa, só isso eu quero que você entenda. Você sendo escravo de um homem cuja esse homem era a expressão divina. A gente não tem nada de ruim, gente. Se a gente olhar para hoje, a gente não tem nada de ruim. Porque José, ele foi considerado Jesus. E ainda assim ele escravizou o povo. Então você precisa compreender que a sua história de vida, de luta, de dificuldade, é só uma etapa daquilo que Deus tem para você. Então você precisa entender, e agora eu respondo para você. O principal problema de José, eu vou responder a pergunta: por que que José foi atacado e perseguido? Pare e pensa só um pouquinho. O principal problema de José era o orgulho. Desde o início, José era orgulhoso. Então, Deus, ele entregou o sucesso para José com um propósito só. O propósito dele era realmente abençoar e salvar o povo judeu. Esse era o propósito. Só que com o orgulho de José, precisou ser tratado profundamente, onde ele precisou ficar preso, esquecido na prisão, para que moesse o orgulho do cara. Então, por que que José foi atacado e perseguido? Porque Deus estava permitindo e tratando. Porque Deus tinha um propósito maior do que a vida de José. Então, você precisa entender que se você está sendo atacado e perseguido, Deus tem um propósito muito maior na sua vida. E Deus está tratando os pontos em que você tem que ser tratado. E pode ser o orgulho, que a maioria de nós é carregado de orgulho. Entende? Pode ser orgulho. E orgulho de tudo. Orgulho pode ser até mesmo da sua fé. Ah, porque eu tenho o conhecimento bíblico de judaico-cristão que esses outras religiões não sabem de nada. Orgulhoso? Orgulhosa? Deus vai tratar. Então você precisa entender que Deus vai tratar o que precisa ser tratado no seu orgulho para que você possa cumprir a profecia e a promessa que tem na sua vida. Então, é isso que eu quero reforçar. Lembre-se que na vida de José nunca foi o inimigo, nunca foi o inimigo que fez o que fez com José. Sempre foi Deus. O propósito divino com José era muito grande. Mas controlar os impulsos humanos de José fizeram com que Deus se obrigasse a tratar José no mais profundo do ser. O grande problema aqui não são os planos de Deus, mas são o que? Os nossos impulsos humanos. São aquelas coisas que estão dentro de nós e que a gente muitas vezes acha que é maior do que o plano de Deus. E tem gente aqui que quer falar para Deus o que tem que fazer. Olha, Deus, que tal se o Senhor fizer assim, assim, assim na minha vida para eu poder ser abençoado? Ô, Senhor, olha só, olha para mim. Quer ensinar Deus a agir? Oh, meu Deus, eu escutava muito isso do Amaro. O Amaro olhava para uma pessoa na rua e falava, Senhor, era um indigente às vezes. Ele olhava na rua, mas Senhor, por que isso aí? Ele falou, fui eu que fiz. Deus falava para ele, fui eu que fiz. Eu que fiz ele fazer isso aí. Ele tá assim porque eu deixei, porque eu que botei a minha mão. Queridos, Deus tem o controle de tudo. E você precisa entender que o inimigo, ele é só um capataz de Deus em muitos casos. O único ponto que o inimigo tem acesso total à sua vida é quando você é infiel, principalmente no dízimo. É isso que você precisa entender. A infidelidade leva o controle do inimigo. E infidelidade em tudo, né? No dízimo, na primícia, e também infidelidade conjugal, infidelidade do trabalho, aí você entra numa, né, sabe, numa rota de abismo.
sabe? Eu falo que tem muita gente que anda na beira do abismo. Andar na beira do abismo significa que em algum momento você vai tropeçar e cair no abismo. Ou você vai realmente não ver e cair no abismo, ou você vai de fato caminhar para um passo em direção ao abismo. Então, quando você está indo para uma linha de direção ao abismo, você está arriscando demais, entendeu? Então, uma das correções é você começar a ser fiel em tudo, entendeu? Então, ao ler o Gênesis 47, nós entendemos o quê? A postura de José como governador. Ele comprou todas as terras do Egito. Ele comprou todo o rebanho, como eu falei. Ele escravizou todos os moradores. Mas ele cumpriu, mesmo não sendo amado pelo povo, que eu tenho certeza que ele não foi. Eu fico pensando aqui, só imaginando quantas lutas ele teve que vencer. Porque em Gênesis 49 fala que ele manteve o arco firme. Por que ele manteve o arco firme, queridos? Porque ele precisou guerrear. Ele precisou manter né, o controle de Faraó também com a força do braço dele. Mas ele cumpriu o papel que Deus tinha para ele. Mesmo tendo ferido algumas pessoas, mesmo tendo atacado, mesmo as pessoas se sentindo atacadas por ele. Esse foi o papel de José. E hoje eu quero que você faça uma reflexão sobre a tua vida. Hoje você pode estar sendo atacado dentro do seu emprego, na sua profissão. E se hoje você está preferindo deixar seu emprego, deixar sua profissão, deixar o seu propósito, porque você não concorda com a postura de um chefe, de uma empresa, enfim, do mercado, muito provavelmente você ainda está sendo controlado pelo seu orgulho. Tomar uma decisão de deixar o propósito de lado tem uma relação muito profunda com você não estar aprendendo nada. Você não está mudando em nada. E o orgulho ainda está sendo maior na sua vida. Então eu quero que você compreenda, você nasceu para quê? Para ser o quê? Repete comigo aí agora, feche seus olhos nesse momento. Repete comigo agora assim, ó. Senhor Jesus, eu quero declarar neste dia que eu nasci para ser uma árvore frondosa com autoridade. Eu nasci para dar muitos frutos. Por isso me declaro frutífero e próspero. Os meus galhos são para avançar além dos muros. Me declaro influenciador. Sou perseverante. Os meus braços não esmoreceram. Sou um herdeiro, uma herdeira da promessa. O Senhor me socorre e me abençoa. E sou um escolhido, uma escolhida entre todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, você nasceu para ser uma árvore frondosa. Árvore frondosa significa autoridade. Você nasceu para dar muitos frutos. Ser frutífero significa ser próspero. Você nasceu para ter os galhos que avançam além do muro. Ou seja, você nasceu para ser influenciador, influenciadora. Você nasceu para ser perseverante, para os seus braços permanecerem firmes e não esmorecerem. Você nasceu para ser um herdeiro da promessa, onde Deus olha para você, te socorre e te abençoa. E por fim, você nasceu para ser escolhido dentre todos os seus irmãos. Deus tem um propósito na sua vida desde o ventre. Desde antes de você vir a essa existência, Deus tem um propósito para você. O seu trabalho aqui, o seu papel aqui, é entender esse propósito e seguir em busca dele, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas.
Porque essas lutas, elas vêm para fazer com que você cresça. Olhe para José. Olhe para José. Porque as lutas e as dificuldades serviram para que ele possa crescer. As lutas e as dificuldades para você precisam ser para você crescer. Se você não está entendendo isso, hoje você precisa se arrepender, pedir perdão e dizer para o Senhor: eis-me aqui, porque sou um filho amado. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado e esquecido. Mas ele terminou a trajetória dele, sendo um governador, prosperando e salvando vidas. Porque quem tem a bênção de Deus pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas não termina neste vale. Eu quero que você reflita sobre isso que nós falamos hoje. Eu finalizo aqui dizendo para você que José compreendeu o destino profético dele, talvez somente depois de ter realizado tudo que realizou. Porque os outros que vieram depois dele entenderam claramente que o papel de José foi ser um salvador do povo judeu. E talvez ele fez isso sem nem entender que era esse o objetivo. Começou com 70 pessoas vindo de Israel para viver no Egito. E nós sabemos que quando Moisés levou, eram mais de 3 milhões, sem contar mulheres e crianças. Então, sim, o que fala ali no texto, eles cresceram demais e começaram a ser uma ameaça para o Egito. E assim eles tiveram que ir embora. E Deus levantou mais um homem, um Moisés, para tirar o povo daquele lugar e levar para a terra prometida. Então você precisa compreender que através da vida de um homem, o destino profético de uma nação foi preservada, não foi nem alterada, foi preservada. E hoje você precisa compreender que pelo menos o destino profético da sua vida e daqueles que você ama foi colocado na sua mão. E o que que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Eu quero finalizar te dando uma oportunidade. Se essa palavra tocou em você, mexeu com você, é tempo de semear. Deus fala muito comigo através de algumas palavras que quando ela mexe de fato comigo, mexe nas minhas entranhas, eu preciso colocar uma semente. Então, eu vou te dar essa oportunidade. A Flávia vai colocar o Pix aqui da companhia. Para você dizimar e fazer uma oferta, você pega o do lado esquerdo da tela. Se você for fazer a sua primícia, usa o do lado direito da tela, que a primícia é para o sacerdote. Os dízimos e as ofertas são para a companhia. E que você possa compreender que Deus tem algo maior para a sua vida. Mas tem algo grande. E que você precisa compreender que as lutas que você está passando não é o inimigo. É o próprio Deus te tratando. Mas você vai ter a vitória. Em nome de Jesus. Vou te dar 2 minutos para você poder fazer a sua oferta, seu dízimo, e a gente caminhar para o encerramento.
Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero abençoar a sua vida, sua semana. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai Celeste, abençoar o seu povo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre eles, ó Pai, a unção de José. Que eles possam viver, ó Pai amado, um tempo de abundância, de prosperidade. Senhor, em nome de Jesus, que todas as provas, ó Pai amado, sejam por eles aprovadas. Senhor, que eles possam ver, entender que cada uma das provas que o Senhor coloca nas nossas vidas, ó Pai amado, é para o nosso crescimento. E que em nome de Jesus eles possam ter esse entendimento e crescer, para serem aprovados definitivamente por todas as provas que nós estamos passando. Senhor, abre as janelas dos céus. Abre as janelas das finanças para esse povo, ó Pai. Abre, Senhor Jesus, portas onde não existe. Libera as comportas do céu, ó Pai amado, para o seu povo. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Pai amado, sobre eles um tempo de muita abundância, que possam sobrar recursos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai amado, um novo tempo, um tempo de ativação, um tempo de prosperidade, um tempo, Senhor Jesus, onde eles possam ser luz e possam ajudar os outros e não precisarão pegar emprestado, como a tua palavra diz. Abençoa, Pai amado, todos que aqui estão. Abençoa a nossa semana. Eu abençoo essa semana, que em nome de Jesus seja uma semana próspera, uma semana de vitórias e que em nome de Jesus possamos estar juntos no final da próxima semana, dentro da nossa festa de Pêssah, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. A palavra está com a Flávia, deve ter alguns recados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Alguns recados importantes. Bom, ontem acho que como vocês viram, né, a gente colocou nos dois grupos. Nós tivemos a nossa primeira célula aqui em Campinas e foi um sucesso. Quero agradecer demais, especialmente a Adriana, a Renatinha e a Ana, que encabeçaram aí a nossa célula. Tivemos uma dinâmica maravilhosa, gente. Não sei se vocês viram lá a imagem. Pastor Marcelo e a nossa profeta Rose já levaram, porque daí eles vão finalizar aquela obra de arte, transformar aquilo em um quadro que vai fazer parte da nossa galeria da Companhia de Daniel, né? Então, assim, coisas que o Senhor realmente tem colocado no nosso coração. E foi tremendo. Quero já deixar aqui o convite para quem é de Campinas e região, né? Então, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, para que vocês possam se organizar para participar com a gente da célula, porque eu tenho certeza que cada vez vai ser uma coisa diferente, né? Graças a Deus, criatividade é o que não falta para esse povo aqui. E uma coisa importante, né? A célula, gente, diferente de um culto que por si só acaba tendo algumas formalidades, a célula ela é mais informal. Então é um tempo de mesa mesmo. E mesa, gente, pensa o tanto de comida. Tinha comida para 59 pessoas, né? Só 12 comeram, mas comeram que levaram um monte de coisa para casa. Então, é esse tempo de mesa, esse tempo de nós também falarmos um pouco, podermos falar um pouquinho mais, cada um, né, das suas dores, das suas dúvidas. E ontem eu comentei que a palavra de hoje ia ser power, né? Vocês viram, né, gente? Rose, Marcelo, quem estava na célula ontem, que palavra tremenda. Queridos, ainda estamos, uma coisa importante, né? As inscrições do MBA estão abertas. Então, aqueles que ainda não concretizaram, não finalizaram as suas inscrições, aproveitem essa semana para me procurar a Karina, tá bom? Se alguém ainda está com dúvida. Uma coisa importante do MBA, tá? A turma, ela vai ficar. Eu não vou saber o termo técnico agora, mas é que ela tá sempre em. Ela é aberta, é uma turma aberta, vamos dizer. Então, a todo tempo, você vai poder entrar ou, no caso, indicar para pessoas para que elas possam entrar, tá bom? Mas é óbvio que para quem já está aqui, né, não faz muito sentido você ficar esperando para entrar,
ok? Então você já precisa participar, tá bom? Semana que vem nós teremos a aula inaugural, depois eu só vou confirmar certinho com a Karina, não sei se é 10 ou 11. A gente tem a aula, isso, recorrente. Muito obrigada, Diana Borges. A gente vai ter a nossa aula inaugural e o nosso módulo oficial começa em maio, tá bom? Essa semana a gente está fechando todas essas questões de calendário, tá, Dani? Então a gente vai passar para vocês, mas como eu já tinha comunicado, vai ser uma vez por mês, onde nós teremos uma quinta e uma sexta, no período da noite, e sábado, o dia todo, tá bom? O MBA ele tem reconhecimento pelo MEC, inclusive já temos, né, o link do EMEC que está lá no nosso site. É só você entrar, você vai ver que está lá aprovadíssimo pelo MEC. E uma coisa importante, gente, esse MBA não é teológico. Esse MBA é para te capacitar, para como você se torna um líder melhor, um gestor melhor, para como você cuida de fato da sua carreira, para como você desenvolve negócios como missão. O João falou uma coisa muito importante aqui. E ele falou porque é o que nós passamos. Vocês sabem que tudo que a gente prega é o que a gente vive ou já viveu, né? Quando ele disse que culpar, responsabilizar a empresa, responsabilizar o chefe, responsabilizar o mercado pelo problema que nós estamos vivendo na nossa carreira, isso é orgulho. E foi o que aconteceu com a gente. Vocês sabem disso. O João, em um determinado momento, decidiu romper. Mas por quê? Porque ele estava com o orgulho ferido. E a gente não conseguiu, né, identificar isso e tivemos que passar tudo que passamos e que ainda estamos passando, que Deus continua trabalhando no nosso orgulho. Aqueles que têm essa dificuldade vai ser a vida inteira, que Deus vai precisar sempre trabalhar para que a gente não perca de vista o chamado de Deus nas nossas vidas, ok? Então, queridos, o MBA, ele é uma estratégia de Deus para você ser capacitado no seu chamado, na sua carreira, nos seus negócios, para que você possa prosperar e avançar dentro de um chamado de Deus. Só que para isso, além de você receber essa capacitação, Deus nos deu essa estratégia de termos um selo de reconhecimento do nosso órgão de educação, né? O maior nível, vamos dizer assim, que é o MEC, porque você vai poder usar isso no seu currículo. Então, você vai poder colocar lá dentro do seu currículo que você é um master, né? Através de um MBA que é certificado pelo MEC, tá bom? Então, fica o convite para vocês. Nos chamem, converse conosco, converse comigo, converse com a Karina, converse com a Renatinha também, porque nós estamos com isso bem empenhado e para os próximos dias aí a gente tem todas as liberações, tá bom? Amados, próximo sábado nós teremos a nossa festa de peça que vai acontecer em Ponta Grossa, tá bem? Então, quero estender aqui o convite para vocês. Quem quiser participar conosco vai ser uma bênção, né? Especialmente aí quem é da região, né? Gisele, Carol Meyer, pessoal que é do Paraná. Mas óbvio quem é no Paraná, quem não é também. Ontem eu fiquei sabendo que a Rose, o Marcelo, a Adriana estão indo. Nós também estamos indo, então temos aí pelo menos 2 carros indo daqui de São Paulo para lá. Então, o convite se estende aí para todos aqueles que quiserem participar em Ponta Grossa no próximo sábado. A gente vai fazer a transmissão online e, por conta disso, nós não teremos culto no domingo, tá bem? Então, no domingo a gente não vai ter culto, porque a gente vai fazer a transmissão da festa online. Lá está previsto para começar às 16 horas. Vocês sabem que quando é presencial sempre dá uma atrasadinha, alguma coisa, né? Então, eu acredito que por volta de umas 4h30, no máximo 5, para a gente começar a celebração e a gente vai compartilhar de forma online com você sim, tá? Eu só vou definir ainda se a gente vai fazer pelo Zoom ou se a gente vai fazer direto pelo YouTube, mas daí a gente avisa e os links vão ser colocados nos grupos, tá bem? Queridos, quero agradecer muito, né, a presença aí dos nossos visitantes, Tiago, a Patrícia, deixa eu ver quem mais está por aqui, Nádia, Andréia,
Vivian, a Thaís também estava aqui, acho que ela já saiu. Que todos sejam sempre muito bem-vindos, que Deus continue abençoando muito cada um de vocês e que ao longo dessa semana. Não, o João não é mais visitante, né, Dani? O João Tescário não é mais visitante, né? Ele já faz parte da família, né? Que Deus possa abençoar muito cada um de vocês. A Simone, né? Que a Simone já está quase virando parte da família também. Que Deus possa abençoar muito vocês, que vocês sejam surpreendidos nessa semana que aquilo que foi ministrado, que foi liberado aqui sobre a vida de cada um de vocês, que vocês realmente possam tomar posse e que vocês possam realmente, né, buscar dentro das direções de Deus aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó, já tem a... Ontem eu falei para a Ana, né? Eu falei, Ana, você sabe que você tem um chamado profético, né? Que o teu chamado é profético. Ela ficou meio assim ontem, né? Aquela coisa de será? Falei, eu não tenho dúvida alguma. E ela já está aqui, ó, João, confirmando a palavra. Ó, Simone será a nossa primícia de Campinas. Então, Simone, vai. Você viu, né? Você nem tá nada, mas nós estamos aqui, entendeu? Que Deus já está, ó, Deus já está se secando aqui na nossa orelha sobre você, tá bom? Então, ó, tu te prepara, tá? Que hora que você menos esperar. Ela perguntou para mim ontem, né, Simone, você é de Campinas? Eu falei, nascida e criada. Ela, e a primícia? Eu fiquei olhando para ela, você vai ser a nossa primícia aqui de Campinas. Quero nem dizer que o João já veio falar já sobre isso também, então, ó, voz forte. Gente, ontem lá no Louvor, né, a gente quase veio cantar, ficou só a Renata lá tocando e a Simone cantando, tem uma voz de muitas águas, glórias a Deus. Amados, vamos orar? Pai, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que nós possamos sair daqui nessa manhã tendo essa convicção, Pai, de que não importa o que está acontecendo lá de fora, nós precisamos reconhecer primeiro o que está do lado de dentro e que é essa alegria, Pai, que é a nossa força, essa alegria, Pai, que é a nossa esperança, a convicção de que dias melhores virão, possam ser realmente o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar cada um aqui nessa manhã, te pedir, ó Pai, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e que possamos, através da tua palavra, através da tua visitação, realmente fazermos a diferença na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje. Shalom, shalom.